A paz do Senhor Jesus, igreja. Olha o que a palavra do nosso Deus diz hoje para a minha vida, para a sua também. Preste atenção nessa palavra, porque isso é muito sério. Isso é muito sério para que isso não venha acontecer com a minha vida e nem com a sua também. A Bíblia, ela é simplesmente extraordinária, porque é Deus falando. A Bíblia é Deus falando. São mensagens vindas da boca do próprio Deus. São mensagens vindas do Senhor Espírito Santo. Então, são palavras que nós temos que acatar e seguir. Isso é um ensinamento. A Bíblia nada mais é do que uma porta aberta para o céu. É um ensinamento, uma lição, é o Senhor nos instruindo da forma que eu e você devemos agir para que nós possamos herdar o reino. E quando nós não conseguimos agir conforme o que diz as Escrituras, a Bíblia, nós simplesmente não entraremos no reino do céu. E depois disso também ninguém vai poder reclamar, ninguém vai poder falar que não foi avisado. O que Deus colocou hoje no meu coração encontra-se em 1 Timóteo, livro de 1 Timóteo, no capítulo 4. E isso já está acontecendo faz tempo. Faz tempo. 1 Timóteo 4, que diz: mas o Espírito expressamente diz, e que o Espírito é esse? O Espírito de Deus. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E o que quer dizer a palavra apostatar? Abandonar. A palavra apostatar, um dos significados dessa palavra é abandonar, né? Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando o quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que coisa séria, mas o Espírito diz que nos últimos tempos, essa palavra quer dizer os últimos tempos, o Senhor Jesus está voltando. Os últimos tempos do ser humano na terra, o Senhor Jesus está voltando, mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão, abandonarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, fazendo aquilo que o diabo quer, pela hipocrisia, ainda chama de hipócrita, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, né? A pessoa está com a mente cauterizada, ela não consiga mais ouvir aquilo que o Senhor Espírito Santo fala no seu coração. Ela não consegue mais ouvir Deus. Está com a mente cauterizada, está com a mente bloqueada. Ela só consegue dar ouvidos ao diabo, ao demônio, vivendo pela carnalidade. Porque quando a pessoa ela é carnal, quando ela é dirigida pela sua carne, acontece isso. Ela começa a dar ouvidos a doutrinas demoníacas. Toda pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, ela não se corrompe de jeito nenhum. O Senhor Jesus, ele veio na terra 100% homem. 100% homem. Ele se despiu da sua glória, mas em nenhum momento ele deu ouvidos a doutrinas demoníacas, né? Não é fácil a nossa caminhada na terra, mas nós temos que nos examinar, né? Então, isso está acontecendo já demais. A maioria das pessoas, infelizmente, já abandonaram a fé, apostataram, estão dando ouvidos a doutrinas demoníacas. E a prova disso é a atitude delas dentro da sua casa, né? Porque essas pessoas dentro da igreja, elas são até pessoas que quem olha diz que são pessoas santas, pessoas de Deus, pessoas de fé, porque elas sobem no púlpito, ela pega o microfone, ela começa a pregar
E ela engana a pessoa, porque a pessoa que está assistindo aquele homem, aquela mulher pregar, né? Aquela pessoa que apostatou da fé vai achar que ela é uma pessoa de Deus, só que não. Porque o nosso ministério, primeiro, ele começa dentro da nossa casa. Se você não consegue ser homem e mulher de Deus dentro da sua casa, e você é um homem e mulher de Deus só na igreja, você apostatou da fé. Você não está dando ouvidos ao Senhor Espírito Santo. Você está dando ouvidos a espíritos enganadores. Você apostatou da fé e você está dando ouvidos a doutrinas de demônio. Porque todo aquilo que é nascido do Espírito, ele vive guiado pelo Espírito Santo. Porque não tem como a pessoa nascer do Espírito Santo e fazer coisas que o demônio agradam ao demônio. Coisas demoníacas, não tem. Não tem como. A pessoa não pode ser uma coisa dentro da igreja e fora da igreja outra. Porque se ela é dentro da igreja uma coisa e fora da igreja outra, ela já posta toda a fé. Ela não está dando ouvidos ao Senhor Espírito Santo. Ela está dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas demoníacas, e ela é uma pessoa hipócrita. Hipócrita. E essa pessoa, quando chegar o dia do julgamento, o Senhor vai olhar na face dela e vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, porque eu não vos conheço. O Senhor Jesus chamava Anás e Caifás de hipócritas e fariseus, porque faziam longas orações, porque se adornavam como sacerdotes, só que do inferno. Não eram sacerdotes de Deus, do inferno. E o Senhor ainda falava para eles: vocês não entram no reino e não deixam as pessoas entrarem. Então isso é muito sério, né? 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos o Senhor está voltando, estamos vivendo os últimos tempos. Apostatarão, abandonarão alguma fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas demoníacas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso é um alerta para a nossa vida. Vamos nos examinar. Vamos nos examinar como é que o Senhor tem nos visto. Como é que eu e você temos nos apresentado diante da pessoa e da presença do Senhor. Como é que eu e você temos nos apresentado diante da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Qual tem sido a tua conduta e a minha também? Você dentro da igreja é um homem, uma mulher de Deus, e fora da igreja você é outra. Você dentro da igreja, você fala como homem e mulher de Deus, e fora da igreja você inferniza a vida dos outros. Você é uma pessoa que persegue, que odeia. Uma pessoa que gosta de contenda, de confusão. Se você é assim, você já apostatou da fé. Mas a boa notícia é que você, enquanto está vivo, você pode se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Agora, depois que morre, acabou. Acabou, é lago de fogo e enxofre. Então nós temos que ser de Deus. De Deus. Nós temos que viver direcionados e dirigidos pelo Senhor Espírito Santo. Temos que pedir ao Senhor Espírito Santo que venha nos dirigir. Dirigir a nossa vida, dirigir a nossa mente, dirigir os nossos olhos. Para que a nossa boca não venha pecar, os nossos olhos não venham pecar, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente não venha pecar contra Deus. Fica com essa palavra. Jesus está voltando. O Senhor Jesus está nos alertando de todas as formas possíveis e imaginárias sobre a volta dele, para que ninguém seja enganado, né? Então vamos ficar com essa palavra e vamos vigiar nossa conduta, para nós não sermos vomitados da boca do Senhor. Não tenha a tua mente cauterizada. Não dê ouvidos à doutrina de demônios. Se você está em pecado, se você é uma coisa dentro da igreja e fora dela outra, procura mudar. Procura mudar, ou então você saia logo da igreja.
como o Senhor Jesus, né? Aquele que está sujo, suje-se mais, né? Porque você está dentro da igreja, praticando doutrinas demoníacas, você está fazendo o que aí? Você vai ser vomitado da boca do Senhor. Você vai ser vomitado da boca do Senhor. Você só está perdendo o seu tempo. Então acorda, desperta tu que dormes. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque a salvação, ela depende de você. A tua salvação só depende de você, não depende de mim. Não depende de Deus, a sua salvação depende de você. Porque o Senhor alerta. O Senhor fala, não faça isso, não faça aquilo, não vá por esse caminho, não vá por aquele que é de morte. Mas se você está indo é porque você quer. Então foge da aparência do mal enquanto há tempo. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, sua saúde, em nome de Jesus.